Boa tarde, como é que vocês estão? Deixa eu ver se meu cabelo tá certo aqui. Como é que vocês estão? Vamos olhar para as pendências de 2025, para que você não precise levar isso para 2026, acabando o ano. Eu não sei como é que tá aí, mas aqui ontem tava uma chuva, esfriou. Hoje ainda tá, ó, tô de blusa comprida ainda, pleno dezembro. Ainda tá meio frio aqui. Nem parece, né? Dezembro. Ao mesmo tempo, o tempo, não sei pra vocês, mas parece que os dias passam muito rápidos. Tenho falado bastante sobre isso aqui, tem outros posts, stories, porque eu sei, né, que às vezes chega ao final do ano, existe uma pressão externa e interna para que a gente corra e dê conta de um monte de coisa. Vem às vezes a frustração de olhar para o ano e perceber coisas que aconteceram, coisas que você não deu conta, coisas que você gostaria, metas que você não conseguiu alcançar, e tudo isso gera, né, uma pressão interna. Então a minha ideia aqui é que seja um fim do ano mais leve. Já faz algum tempo assim que eu entendi isso na minha vida, né, que existia uma pressão. Eu me pressionava muito, então chega fim do ano e tem que fazer o cabelo, e tem que comprar roupa nova, e presente, e meta, e colocar lá no comecinho do ano um monte de meta, e aí no fim do ano não conseguir cumprir, e aí isso vira um outro sofrimento. Então, ao longo, né, claro, a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velha e entendendo que pode ser mais leve, pode ser um fim do ano tranquilo, o mundo não vai acabar, a vida vai continuar. Então, principalmente trabalhando bastante, né, com o feminino, que eu trago bastante isso pra vocês também aqui, sabe? Se centrar, olhar pra você, ver o que você realmente quer, ver o que realmente faz sentido pra você. Faz sentido pra você encontrar um monte de gente, ir lá e comprar um monte de coisa? Isso faz sentido pra você, ou você só está fazendo porque o mundo, né, diz que você tem que fazer isso? Então a ideia é essa: olhar um pouco para dentro, olhar um pouco para você e fazer o que realmente faz sentido. Boa tarde, Franciele. O que realmente faz sentido para você, para que seja leve. Então, as pendências que eu trouxe aqui para vocês são pendências da vida, né? Eu tô falando bastante sobre isso, que para que o nosso 2026 seja diferente, a gente precisa mudar dentro, senão 2026 vai ser igual a 2025, igual a 2024, igual a 2023. Então, vamos olhar um pouco para essa parte, para você, e o quanto isso impacta na sua vida. Então, eu trouxe 4 coisas aqui pra gente olhar e pra gente trabalhar hoje. Então, a gente vai fazer um exercício também para cada uma dessas, para a maioria, né, dessas pendências. Você vai entender como essa pendência tá impactando na sua vida, tá impactando no seu final do ano e vai impactar no seu 2016 se você não fizer nada com isso. Então, vamos lá, já esperei uns minutinhos aqui. Eu não tô muito feliz com o meu cabelo aqui, eu tentei arrumar, mas ele ficou meio... Mas tá bom, né? Que eu fico me olhando aqui, aí eu fico reparando. A primeira pendência: as lealdades que você está trazendo. Para quem, Camila, o que é essa tal aí de lealdade? O que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Me explica, essas lealdades invisíveis. Na filosofia, né, sistêmica, ou seja, quando a gente se entende, né, e fazendo parte de um sistema, sendo o primeiro sistema, o qual, né, a gente faz parte, é o nosso sistema familiar, muitas vezes de forma inconsciente, a gente repete histórias. Da mesma forma que a gente traz dos nossos familiares, né, dos nossos ancestrais, o DNA, a genética, a parte física, então você é parecida com um, parecida com o outro. Vocês já viram, por exemplo, isso vira e mexe aparece, principalmente aqui no Instagram, né, nas redes sociais a gente consegue ver bem. Às vezes os pais, assim, por exemplo, têm os olhos escuros e aí nasce um bebê, né, tem um filho com olho claro. Mas é porque o meu avô, minha bisavó, enfim, alguém lá atrás tinha esse olho claro
E esse bebê, né, essa criança acaba trazendo, né, o gene, né, manifestando o gene aí, por exemplo, do olho claro. Então, da mesma forma que a gente traz essa parte genética, né, essa composição dos nossos ancestrais, essa mistura de todos eles, e aí isso é manifestado, a gente traz também, né, isso é um estudo da epigenética, a gente traz também memórias de dor, memórias mal resolvidas, padrões, crenças. A gente já chega no sistema trazendo essas memórias. Então, exemplificando, se lá no meu sistema a crença era os homens não prestam, homens machucam, homens magoam. Tô dando um exemplo aqui, mas pode ser qualquer exemplo, tá? Pode ser, por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro é difícil, a gente tem que batalhar muito para ganhar dinheiro. Enfim, se eu trago isso, eu, de forma inconsciente, vou ser leal a isso. Então, é uma lealdade que a gente fala, é uma lealdade invisível. Ou seja, eu sou leal à história da minha família. Eu faço igual à minha família. Isso tem solução? Tem, quando eu enxergo. Quando eu passo a questionar e falar, não, peraí. A minha família, eu entendi. Eu penso assim como a minha família. Eu repito uma história de uma ancestral, mas eu posso fazer diferente. Ela já viveu essa história dela, eu não preciso repetir a história dela. E aí, nós fazemos esse trabalho, né, internamente para que você tenha um destino diferente, que você não traga essa repetição dessa história. Então, isso é chamado de lealdade. Só trazendo aqui, né, porque eu sei que às vezes sempre tem gente nova e fala que raio é esse de lealdade, que é essa lealdade? Então, isso é uma lealdade. Eu sou leal aos meus ancestrais, eu sou leal ao meu sistema familiar, eu faço igual ao meu sistema até que eu veja, né? E isso é muito do que a gente faz, por exemplo, numa sessão de constelação. Olha, eu entendo que eu estou repetindo uma história. De onde vem? Onde começou? Quem viveu isso? E aí a gente consegue trabalhar, entender a causa, entender de onde isso veio para que, né, e fazemos o trabalho para que você não repita mais, para que você saia dessa lealdade invisível. E aí o que acontece, né? No fim do ano, principalmente, né, o Natal, ele tem muito esse esqueci a palavra, mas esse lugar familiar, né? Então, é um momento de reunião da família. Então, vai ter, às vezes, aquelas pessoas que tem aquela família grande, né? Que vê todo mundo, é o momento que todo mundo se reúne, tio, tia, prima, enfim, vó, avô, enfim. Todo mundo tá junto. E tem aquelas pessoas que também estão mais distantes da família. E isso, muitas vezes, também pode ser uma dor. Então, no Natal, principalmente, tudo isso, né, essa parte familiar, ela fica muito latente dentro da gente. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para eu trazer para vocês, que a gente vai fazer um exercício. Então, tendo esse contato, pode ser que esses gatilhos apareçam. Então, vamos supor, eu não convivo muito ali com a minha mãe, não convivo muito com o meu pai, não convivo muito com os meus tios, mas eu tô lá e vou passar o Natal. E aí, às vezes, tem aquela alfinetada, alguém que você não gosta, alguém que você vê e fala, olha, tô julgando aquela pessoa. Então, nesses momentos, né, nessas reuniões familiares, muitas vezes é um momento que essas dores vêm à tona. Então, perceba, será que eu tô excluindo alguém? Será que eu tô julgando? Como é que eu tô olhando para as pessoas da minha família? Eu tô dando um lugar no meu coração para essas pessoas ou não? Eu acho que elas são erradas, eu ainda acho que eu sou melhor do que elas. Tudo isso, todos esses sentimentos que vierem, eles vão falar sobre você, sobre como você está. Como está o seu lugar dentro do seu sistema? Eu sou aquela que vou querer fazer demais? Que não deixa ninguém fazer nada? Que faz, resolve, acontece, faz e aconteço? Eu sou, como eu falei, aquela pessoa que julga o jeito do outro? Tem alguém que tá excluído ali na sua família? Tem alguém ali dentro que nunca tá? Tem alguém que foi julgado por uma atitude que teve no passado e essa pessoa foi excluída do sistema familiar?
tudo o que acontece. Então, observe, use dessas situações para observar. Como é que tá a minha família aqui? Como é que eu estou me sentindo aqui? Será que sou eu que me sinto excluída? Será que eu sinto que eu não pertenço aqui a essa família? Como é que eu estou me sentindo nesse ambiente? Como é que eu estou me sentindo nesse lugar, tá? Então, isso vai te dar já uma direção sem, né, a necessidade de, por exemplo, fazer uma... Oi? Ai, gente, minha internet caiu, mas já voltou. Então, é isso. Use disso para entender se você está num lugar de lealdade, de repetição, de exclusão, porque tudo isso vai impactar. Ah, outra coisa. Será que eu sou parecida? Como é que é a minha história? Na minha família, todo mundo não deu certo nos relacionamentos. Eu também não dou certo nos relacionamentos. Na minha família, todo mundo tem uma crença em relação ao dinheiro. Será que eu estou trazendo essa mesma crença? Então, observe isso dentro da sua família, tá? Vou fazer um exercício, tá? E você pode anotar esse exercício também para você fazer. Feche os olhos um pouquinho. Vai se conectando com esse momento. E diga assim, imaginando a sua família. Então, seja quem for aí que faz parte do seu sistema, quem são as pessoas que você vai ver nesse final de ano. E diga assim, querida família, obrigada pelo que me deram. Eu faço o meu caminho com amor, sem ocupar o lugar de ninguém. Ai, vai respirando. E vamos para a segunda pendência. Antes eu vou beber uma água. Segunda pendência. Assuntos inacabados com o pai e com o masculino. E isso tem tudo a ver com o quê? Com as suas metas. Se você, lá no comecinho do ano, colocou um monte de meta, não conseguiu cumprir as suas metas, se você procrastina ou se você nem coloca meta, então, ó, tô aqui, deixa a vida me levar, deixa que o que tiver que ser, seja. Tudo isso tem a ver com o masculino. Ai, Camila, mas eu tenho o contato com meu pai. Mas no seu coração, como é que tá esse pai? Ai, Camila, meu pai morreu ou meu pai não ficou, nem sei quem ele é, eu nem tenho contato com ele, ele não me faz falta, não faz a menor diferença pra mim, ele ou sem ele. E no seu coração, como é que tá? Você só tá aqui, independente desse pai fora, desse pai externo, desse pai que existe, porque ele existe, que ele te deu vida. Então, você, para nascer, você precisou desse homem. Ninguém nasce só de uma mulher. A gente nasce de pai e mãe, 50-50. Para uma vida acontecer, não é 80 mãe e 20 pai, não é. É 100% vindo 50 de mãe e 50 do seu pai. Você tem esse lugar de gratidão por essa pessoa que escolheu a sua mãe e pela sua mãe que escolheu esse pai para você e que você só é quem você é porque você é filha dessas duas pessoas. Se você ainda está julgando, se você não tem um lugar de gratidão pelo seu pai, pelo masculino que tá dentro de você, vai te faltar força. Então, pode ser que lá no começo do ano você comece, tô bem, tô ótima, tô bem resolvida. Chegar lá no começo do ano, vai fazer um monte de meta e não vai conseguir. Vai chegar fevereiro, março, vai procrastinar, não vai conseguir executar. Porque o masculino é quem tem meta, que tem objetivo, que sabe aonde quer chegar. Eu quero chegar lá e eu vou ter um objetivo aqui e eu vou lá, eu vou focar onde eu quero chegar. E claro,
faça isso dentro do possível. Eu já falei aqui, vou repetir. Não precisa colocar 50 mil metas. Porque se você colocar um monte de meta, você no fim não vai conseguir, porque tá fora da realidade. E nem coloque coisas impossíveis. Coloque coisas que são possíveis. É melhor você ter pequenas metas que você consegue colocar em prática do que você colocar um monte de meta e no fim não conseguir, porque você não vai dar conta, tá? Então, vamos entrar num lugar de realidade. O que eu indico? Você vai sentir aí. O que eu indico é colocar 3 metas, uma para parte da sua parte física, uma meta para a sua parte emocional, né, mental, e uma para a sua parte espiritual. Então, sei lá, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer exercício, eu quero estudar, eu quero fazer terapia, enfim. Vou meditar, vou frequentar um lugar, vou fazer um serviço voluntário, enfim, o que você vai fazer? Então, coloque uma meta, ou 2, se você sentir que você dá conta, coloque, não tem problema. Você vai saber aí, dentro da sua vida, dentro da sua rotina, e do que é possível. Olha, eu consigo, não adianta eu falar que eu vou me exercitar 7 dias na semana, sendo que eu trabalho o dia inteiro e eu estudo à noite, enfim, faço as coisas à noite, não tenho tempo. Vou colocar aqui que eu vou me exercitar 3 vezes na minha semana. É o que cabe, é o que eu dou conta, tá? Então, entre na realidade. Esse é um lugar também da adulta. De sair de um lugar fantasioso, de eu vou mudar totalmente a minha vida. O ano que vem eu vou me transformar em outra pessoa. E do possível. Bom, o possível é fazer isso por mim. Então, eu vou fazer o possível. E isso também tem a ver com, como eu falei, com o masculino. O masculino, ele tá no concreto, ele tá no possível, ele tá no real. Eu me coloco na vida. Eu sei o que eu posso, eu sei o que eu dou conta e eu sei aonde eu quero chegar. E para isso a gente precisa do masculino do pai, do masculino do vô, do bisavô, do trisavô, de todos esses homens que vieram antes e que te compõem. Se você exclui o masculino, você está excluindo esse masculino dentro de você. E aí você não vai ter força para executar. Você só vai procrastinar e vai chegar no final do ano que vem, você vai estar frustrada, sem conseguir realizar aquilo que você se determinou no começo do ano. Ai, como que eu faço isso, Camila? Meu pai não tá vivo, eu não tive contato com ele, eu não tenho uma ligação com ele. Gratidão, gratidão, pai, você me deu essa vida. E isso foi o suficiente. Eu só tô aqui porque você se encontrou com a minha mãe. Só isso, só ter esse lugar e entender que você veio desse pai, você é feita desse pai, já vai te dar muito, muito mais força para você realizar e para você chegar aonde você quer chegar, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero falar sobre isso. Vou dar uma frase para vocês, tá? Para você falar para o seu pai. Então, você também vai colocar a mão no seu peito e pode salvar, tá bom? Você pode fazer isso em outro momento também. Coloca a mão no seu peito e diga assim: eu tomo o meu pai como ele é. Recebo a força e a vida que vem dele. Talvez, quando você faça isso a primeira vez, se você nunca fez, você vai fazer isso mentalmente, racionalmente. Talvez você não sinta ainda aqui, porque talvez seja algo novo para você. Você ainda está aprendendo sobre isso. E não tem problema. Não tem problema. Quanto mais você trazer isso para sua consciência, dar lugar para o seu pai, para a vida que ele te deu, mais a sua alma também vai sentindo isso. E mais força você vai tendo para realizar. Tá bom? Deu umas piscadas aqui. Hoje eu não sei o que aconteceu. Não sei se é por causa da chuva. Mas caiu a energia. Vamos ver se vai ficar tudo certo. Bom, vamos lá. Então, pendência 1, repetindo. Lealdades invisíveis à família. Segundo,
assuntos inacabados, né? Essa exclusão do masculino do pai. E a terceira pendência é relacionamentos passados ainda aberto. Pode ser que, dependendo do que aconteceu no seu ano, a gente, né, naturalmente, e às vezes a gente também é induzido um pouco a isso, né, principalmente nos dias de hoje, de redes sociais, a fazer essa retrospectiva. Então, se houve alguma dor, se, por exemplo, teve relacionamentos que te machucaram, que te magoaram, houveram términos, pessoas que não ficaram, pode ser que agora, né, nesse final de ano, isso volte muito forte. Então, por exemplo, você conheceu alguém lá. Eu digo isso porque, né, são casos reais, casos que eu recebo aí das minhas clientes. Então, eu conheci alguém, a gente começou a ficar, tava muito bom, tava muito legal, tava muito gostoso. E, de repente, essa relação não deu certo, eu me magoei, eu me machuquei. E aí, chegou o final do ano, eu tô sozinha, e aí eu me sinto frustrada, porque aí eu sei que vai chegar lá na festa da família, alguém vai me perguntar alguma coisa, cadê o namorado, enfim. Ou eu vejo todo mundo namorando, minhas amigas viajando, estando ali, né, com um relacionamento, e eu tô sozinha, e eu tô solteira. Então, pode ser que nesse final de ano isso volte muito forte, né, essa frustração que você foi vivendo o ano inteiro. Aqui estou falando de relacionamento, mas serve para qualquer situação também. Queria um outro emprego, queria estar vivendo uma outra situação, e aí chegou o final do ano, aquilo pode voltar um pouco mais forte, né? Lembranças, dores, tudo isso pode voltar. E que a gente fala, né, sobre isso? Que eu gosto tanto dessa frase, e eu repito tanto essa frase porque ela é tão verdadeira. A gente diz que a gente só se despede de alguém de verdade com amor. Se ainda existe dor, a gente não se despediu ainda de verdade. E o que é esse amor? Quer dizer que eu amo ainda essa pessoa e eu vou sofrer porque eu queria? O amor é ter esse lugar de gratidão pelo que você viveu. Então, tudo que você viveu durante esse ano, mesmo que tenha te trazido dor, mesmo que tenha te trazido frustração, mesmo que não tenha sido do jeito que você queria, e a vida às vezes é assim, né? Às vezes a vida traz dor, às vezes a vida traz frustração, a vida está acontecendo. O que você aprendeu? O que você viveu? O que você pôde crescer dentro disso? Dentro do que você viveu? Isso é ter amor, porque é ter amor pela sua história, é entender que, olha, lá naquela vez que aquilo me aconteceu, nossa, me doeu tanto, mas eu aprendi ali, eu cresci, às vezes eu busquei ajuda, eu entendi algo sobre mim, eu entendi algo sobre a minha história. Dentro daquilo, eu vivi momentos felizes, eu conheci algo novo, eu conheci um outro ser humano. Eu, sei lá, fiz um passeio e fui num lugar que eu só fui porque eu estava com essa pessoa, senão jamais conheceria. Eu conheci uma outra pessoa porque essa pessoa, né, enfim, eu tive uma troca, eu tive uma conversa. Então, independente do que aconteceu diante desse fato, eu tenho a certeza absoluta que algo de bom aconteceu. Algo de bom aconteceu na sua vida através dessa situação. E essa é a despedida. Porque você despede de algo que foi com muito amor, porque você leva o resultado disso. Você se preenche, você está mais forte, você expandiu em algo. Então, ao invés de olhar para o ano com frustração por algo que você queria e que não aconteceu e que não foi do jeito que você gostaria, olhe para o que você aprendeu e pelo mínimo que foi de bom que aconteceu ali e que você vai levar para sua vida. Então, agradeça e se despeça com amor. E aí você pode dizer assim:
Eu dou lugar à história que vivemos. Eu honro o que foi bom. Eu deixo com você o que é seu e tomo comigo apenas o que me fez crescer. E olha, eu vou te falar uma coisa aqui com muito amor, assim, com muita verdade. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que cada coisa que eu vivia, por mais que na superfície me causasse frustração, porque sim, às vezes a vida causa, né, frustração, às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que a gente idealiza, mas quando eu passei a entender que aquilo me expandia de alguma forma, porque eu já não era a mesma pessoa, então era uma Camila, vive algo, aqui já não é a mesma Camila. Tem frustração? Às vezes tem. Tem dor? Às vezes tem. Mas tem crescimento. Tem muito crescimento. E aí a gente vai expandindo. E aí a gente vai crescendo. E quando acontecer uma outra coisa, você fala que bom. É só mais uma experiência. Sinta a dor, faz parte. Chore. Se rebele, às vezes a gente se rebela um pouquinho. Eu não queria que fosse assim. Enfim. Mas depois fique com o que verdadeiramente importa. A expansão que isso trouxe para você. Tá bom? Vamos para o último, eu vou beber uma água aqui. E aí depois a gente vai ir para a última pendência. Última pendência. O que eu coloquei aqui? Deixa eu entender o que eu coloquei aqui. Tá. Autocobrança. O que acontece, né? Juntando tudo isso que a gente falou e que eu tô trazendo bastante, batendo bastante nessa tecla, às vezes lá no começo do ano você fez, né, as suas metas, você colocou, às vezes você fez metas possíveis e às vezes você colocou 1 milhão lá de metas e era óbvio que você não ia conseguir, tá? Então, primeiro, vamos sair desse lugar infantil de achar que em um ano você vai transformar toda a sua vida. Escolha uma para cada área da sua vida, uma é suficiente, uma que caiba na sua vida, uma que caiba na sua rotina e que você é capaz de executar, tá? Então, sei lá, como eu falei, vou fazer exercício, eu não consigo fazer todo dia, nunca fiz nada. Você vai colocar lá que você vai fazer 7 dias da semana, a chance de você desistir é muito grande. Então, sei lá, vou fazer 3 vezes na minha semana. Eu quero, vou dar outro exemplo aqui, quero ficar fluente em inglês. Será que em um ano você vai conseguir? Bom, eu quero evoluir. De um ano eu quero começar a fazer uma aula e eu quero evoluir, quero fazer constante. Entende? Então coloque metas que você sabe e que você sente que você vai dar conta de cumprir ela durante o seu ano inteiro. Por quê? E aí a gente vai entrar nesse lugar agora aqui. De entrar nesse lugar de se cobrar demais. Entrar num lugar... Acho que tá chovendo. Entrar em um lugar que eu acho que eu tenho que dar conta, eu coloco uma meta, muitas vezes, impossível, ou eu escolho metas que não cabem na minha vida, não é o que o meu coração pede, mas é o que o mundo está pedindo, aí eu não dou conta disso, e aí eu me cobro, e aí eu me frustro, e aí eu fico sempre no mesmo lugar. Então, a última pendência aqui, né, que eu quero que vocês se libertem em 2025, para não levar isso em 2026, é essa autocobrança. E o entendimento que, às vezes a gente acha, né, que quanto mais a gente se cobrar, mais a gente vai conseguir realizar. Mas nem sempre isso é uma verdade. Às vezes você tá aí só se chicoteando, às vezes você tá, como eu falei, colocando metas que não são possíveis e se culpando, se deixando de lado, sem fazer o que você precisa realmente fazer, porque tá ali sendo a carrasca com você. Então, vamos entrar na realidade? Vamos sair desse lugar
infantil de eu vou colocar 1000 metas e vou realizar? Vamos escolher 3, 5 no máximo? Segundo, dar lugar para esse masculino que vai te ajudar muito. Masculino e feminino. O masculino vai te dar foco, meta, objetivo. É lá que eu quero chegar e eu vou caminhar. E o feminino vai te ajudar a sentir. Isso faz sentido para mim? Tô cansada, vou precisar descansar um pouco. Não, tô bem, posso fazer um pouco mais aqui. Então, essas duas energias vão te ajudar a chegar lá em 2026 menos frustrada, porque você vai colocar o que é possível para você e do seu lugar, do que você, de se ouvir, de se entender o que eu quero, o que faz sentido para mim. Será que eu preciso fazer mesmo isso? Será que essas metas são minhas? Ou será que eu ouvi isso de alguém? Deixa eu ver aqui, tem... Lembrando que, né, eu coloquei outra coisa aqui. Você não está atrasada. A gente nunca está atrasada. E se você for fazer uma retrospectiva aí, quem era você lá no começo do ano? E quem é você agora? E se você está assistindo isso, é porque aí eu já tenho certeza que você já não é a mesma pessoa. Você já aprendeu, você já cresceu. Você está disposta. Porque se você está aqui assistindo, é porque você está disposta a aprender, a mudar. Então, a gente vai fazer esse combinado, tá bom? Menos autocobrança, mais do que é possível, você não tá atrasada, a sua alma sabe o que você precisa. Então, antes de você colocar suas metas, medita um pouquinho. O que a minha alma tá pedindo? O que o meu corpo tá me pedindo? O que o meu coração tá me pedindo? De verdade, para não entrar num lugar de ansiedade, de frustração, de medo, de cobrança. Tá, então é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Não, eu só vou falar uma última coisa agora. Então, essas são as pendências para você deixar, precisa resolver ainda esse ano. As lealdades invisíveis que você tá carregando da sua família. O masculino, né? Assuntos inacabados com o seu pai, com o masculino. Relacionamentos passados que ainda estão abertos aí, que ainda é uma ferida aberta para você. E as metas que você não cumpriu, né, em 2025 e que acabou sendo aí te trazendo uma autocobrança, uma culpa e uma frustração, tá bom? E aí, para a gente finalizar, claro, eu vou trazer aqui uma oferta para vocês. Eu estou, né, com um novo produto aí, um novo serviço, um método que eu mesma desenvolvi, né, depois de atender, já atendi mais de 1.100 mulheres. E depois desses atendimentos, eu percebi que era possível e que fazia muito sentido um diagnóstico sistêmico. Como é que funciona esse diagnóstico? É bem direto ao ponto, é meia hora de atendimento, nessa meia hora com um valor muito mais acessível, mas com o mesmo resultado que a gente tem numa sessão, só que ele é bem focado. Então, você traz a sua dor. Bom, a minha questão é, exemplo, não consigo me relacionar. A gente vai entender aonde começou essa dor. Foi na sua história? Foi na sua infância? Foi na história da sua avó, da sua bisavó, do seu bisavô? Enfim, a gente vai enxergar e entender onde essa história começa. E aí a gente vai desemaranhar, ou seja, a gente vai tirar esse nó para que você consiga ter o relacionamento. Trouxe exemplo aqui do relacionamento, mas pode ser qualquer coisa. Olha, trago uma questão com dinheiro, eu trago uma dor emocional e nesse final de ano eu
trouxe, né, um olhar para o novo ano. Então, a gente vai olhar para 2025 e vamos olhar já para 2026. Existe uma pendência, existe uma dor ainda em 2025 que a gente precisa olhar para que você comece 2026 mais leve? Vamos olhar para isso. Então, até dia 23 de dezembro, que é o meu último dia de atendimento de 2025, nós podemos fazer uma sessão focada no ano. Vamos olhar para 2025, vamos olhar para 2026, vamos colocar suas metas no campo, vamos ver se faz sentido e vamos fazer esse movimento para que você comece um ano muito mais leve, deixando realmente na prática essas pendências nesse ano e você leve sua força de tudo que te aconteceu e dessa transformação, né, que vai acontecer com certeza na sua vida em 2026, se você se permitir. Então, se você tem interesse, comenta aqui diagnóstico, que eu vou te mandar todas as informações, te passar a minha agenda e aí ainda esse ano a gente faz esse atendimento, você já vai começar, ó, um 2026 totalmente diferente, eu garanto, eu tenho certeza. Tá bom? Me chama, comenta lá diagnóstico que eu te passo todas as informações. A live vai ficar salva, então tem os exercícios também da live. Volta lá, faça os exercícios que eu passei pra você que com certeza vão te ajudar também. Um beijo e até!